Estava discutindo agora há pouco, Juliana estava fazendo um contexto histórico de todo o processo, né, que envolve a Assembleia Legislativa e o projeto do Executivo, né, que foi enviado para o piso da categoria, falando que não vai chegar para todos, né, todos os professores. Cerca de 6.000 professores seriam contemplados, né, com esse reajuste pelo projeto do governo estadual, Ivete. Eu queria que você pudesse explicar para a gente, né, como é que fica a situação da categoria com essa aprovação na Assembleia agora, e eu queria que você pudesse explicar de que forma isso prejudica vocês. Exatamente, como você falou, o projeto de lei aprovado e enviado pela governadora Raquel Lira deixa de fora do reajuste do percentual do piso mais de 52.000 trabalhadores e trabalhadoras em educação, a maioria desses aposentados e aposentadas, e contempla apenas 6.000 efetivos e os contratos temporários. Então, mas não é só a exclusão, que já seria bastante significativo. O projeto de lei, como ele foi, e não garante para o restante da carreira, que são os 52.000, a partir da aprovação desse projeto de lei, as pessoas que têm um mês de serviço, que é os que vão entrar agora em junho, julho, e os que têm 19 anos também passam a ganhar o mesmo salário. E, além disso, os professores que têm especialização, licenciatura plena, que são 4 anos na universidade, e os professores que só têm ensino médio, que é o antigo magistério, o curso normal, passa a ganhar o mesmo salário. Quer dizer, o professor que tem o ensino médio, que é o antigo normal, que tem licenciatura plena, que tem especialização e mestrado, com a diferença de R$30, passam a ganhar o mesmo salário. Então, isso é um desmonte da nossa formação profissional. É como se a governadora quisesse dizer assim, olha, não precisa você fazer licenciatura plena, não precisa você fazer especialização, não precisa você fazer um mestrado, porque afinal você vai ganhar o mesmo salário de quem tem o ensino médio, né? Então, assim, é um ataque muito grande a nosso plano de carreira e a nossa formação profissional. Oi, Ivete, boa tarde. Juliana Lima aqui falando. Vocês vinham aí nessa luta, né, contra essa proposta. A proposta chegou na Assembleia Legislativa, o Sintep fez diversas movimentações, mobilizações, protestos. Vocês ocuparam a Alep nos últimos dias, tentaram inclusive adiar a votação do projeto de lei, mas infelizmente não conseguiram. Eu recebi hoje uma informação, né, da assessoria aí do Sintep, de que vocês vão realizar uma assembleia aí para discutir uma possível decretação de greve. O que é que o Sintep está avaliando agora que vai ser possível fazer, já que a Assembleia Legislativa, com folga, aprovou aí nessa primeira votação ontem o projeto do governo Raquel? A governadora Raquel Lira nos empurrou para uma luta maior, né? É desnecessária, inclusive, porque tem recursos da educação para garantir o piso para todos os profissionais da educação. Isso a gente comprovou, né? Então, só nos resta agora não ficar de braços cruzados e lutar com dignidade, lutar pela nossa valorização profissional, que é condição para uma escola pública de qualidade. Então, no dia 5, nós vamos discutir que outras lutas nós vamos fazer que ainda não fizemos, porque nós passamos o semestre inteiro em mobilização, né, em atividades de pressão, para garantir, sem precisar fazer recurso de uma greve. Infelizmente, o projeto de lei foi aprovado e a governadora, dessa forma, nos empurra para uma radicalização, digamos, da defesa dos direitos, né? Nós não podemos assistir sentados a um desmonte da nossa formação profissional. Então, dia 5, vamos ter uma assembleia para decidir, inclusive, a possibilidade da decretação de uma greve. Vocês acreditam, Ivete, que possa haver uma reviravolta, por exemplo, esse projeto ele possa não passar na Alep? Pelo que a gente viu ali, 30 deputados, né, conseguiram emplacar contra 15, né? E qual é o pensamento de vocês, né? Eu vi lá que teve imagens, vocês estavam acompanhando
essa votação lá, inclusive na LEP, mas vocês acreditam que passe esse projeto? Qual é o sentimento de vocês em relação a isso? O projeto de lei já passou, já foi aprovado. Como ele estava em regime de urgência, né, ele foi discutido depois das comissões diretamente no plenário. Então ele já foi aprovado, né? Então eu acho que depois disso segue para a sanção da governadora, mas a luta ela não acaba, porque tem toda a repercussão na carreira. O que nós estamos sentindo, apesar do discurso que a gente ouve é de prioridade da educação, o discurso é de valorização profissional, né? Mas na prática isso não acontece, então não há uma correspondência entre o discurso e a prática, há uma contradição, porque o projeto de lei aprovado apenas por uma minoria é um exemplo disso, e o que a gente sente é muito a insensibilidade, é muita intransigência. Eu estou assim muito boquiaberta, porque é uma governadora que começou agora, né? É uma mulher, prometeu fazer muitas mudanças, e o que a gente está vendo é exatamente o contrário e ainda pior, né? Com um ataque muito gigantesco à nossa formação profissional. Então o que a gente está percebendo é muito isso, sabe? Isso nos traz muita tristeza, ao mesmo tempo muita indignação. A gente transforma a tristeza em indignação, em luta. É o mínimo que a gente pode fazer. Não assistir de braços cruzados ao desmonte da nossa formação profissional. Então, esse sentimento é um sentimento que está muito presente na categoria, principalmente que é uma categoria que está enfrentando muitas, digamos assim, muitas violências na escola, né? A gente mesmo com ameaça de tiro na escola, de ataque terrorista na escola, a gente está todos os dias em sala de aula, protegendo os alunos, né, garantindo conhecimento, garantindo formação profissional, que é a base de tudo, né? Qualquer profissional que existe hoje no mundo, na sociedade, a base está no professor. E aí, de repente, a gente vê uma governadora que assumiu dizendo que ia fazer mudança, e exatamente é o contrário, né? Está piorando o que já era ruim, que era o nosso plano de carreira, que já estava com muitas distorções. Oi, Ivete, duas coisas. Primeiro, qual a justificativa do governo, né? Nesses 6 meses que vocês vêm aí, eu não sei se a palavra dialogando com o governo, se eu posso colocar essa palavra, não sei se teve essa facilidade de diálogo não, de negociação com o governo, mas com a justificativa que o governo estadual, o governo de Raquel Lira, tem dado para a categoria, através do Sintep, para deixar milhares de profissionais aí sem o reajuste, que é um direito dos profissionais, repito, é um direito da categoria o reajuste. Ninguém me diga o contrário, porque todo profissional da educação do magistério tem direito a esse reajuste anualmente. Se o governo não pode conceder na íntegra, que negocie com a categoria e conceda de forma gradativa. Acontece assim em muitos estados e muitos municípios. Agora, o que não pode é dizer, vou deixar 52 mil profissionais de fora do reajuste esse ano e bater o martelo com a anuência da Assembleia Legislativa de Pernambuco. Então, assim, qual a justificativa do governo do estado para essa radicalização? E em relação ao jurídico, o Sintep já está entrando na justiça para tentar reverter. Há essa possibilidade? Não sei se você já está vendo essa questão juridicamente aí com a assessoria do Sintep, mas além da Assembleia da reunião que vocês vão fazer, da Assembleia que vocês vão fazer no dia 5 de julho, possibilidade de decretação de greve, mas no campo jurídico o Sintep está tomando providências também? A gente pode dizer que esses 6 meses foram meses de muitas conversas. Eu diria que a negociação é quando existe proposta concreta para a carreira e isso não foi apresentado. O argumento do governo mudou várias vezes em mesa. Primeiro era a questão de que não havia recurso suficiente. Quando a gente comprovou que existia recurso suficiente, porque o Fundeb, se ela aplicasse um reajuste para toda a carreira, iria ser comprometido em 93%, então teria o restante para investir em educação, e não existe só o Fundeb para investir em educação. Existem os recursos do precatório, 40% que fica com o governo, que ele pode investir nas escolas. Existem outros recursos que o governo recebe, inclusive de transferência da União, que ele pode investir nas escolas. Então, assim, a primeiro argumento, que era o recurso, eles deixaram de falar depois.
Aí depois eles começaram a levantar o argumento, digamos, que é do comprometimento fiscal, né? Que tem um limite pela lei de responsabilidade fiscal em relação ao gasto com o pessoal. Só que também a gente fez estudos e o reajuste da educação não comprometeria esse argumento que ela fala da questão da lei de responsabilidade fiscal. Mas mesmo assim, a lei do piso, ela não pode ser, digamos assim, uma lei maior do que a lei da lei de responsabilidade fiscal. Então, os argumentos eles vão se tornando muito frágeis. O que a gente percebe é uma posição realmente política, uma insensibilidade muito grande para com a educação, né? E uma capacidade administrativa de visualizar o ano todo, porque todo mundo que trabalha com dados econômicos, com orçamento, sabe que você faz uma projeção do ano. Não é só no final do ano que você sabe quanto é que pode gastar no ano, entendeu? Então, eles estão colocando isso, que não sabe, só vão saber lá para setembro, agosto, outubro, e não dá certeza de nada. Então, fica essa insegurança política em relação à nossa vida profissional, e é uma vida profissional mesmo, porque nós passamos 25 anos, 30 anos em sala de aula, e nós estamos numa situação onde os argumentos deles realmente não são argumentos muito sólidos. Então, o que a gente percebe que no final o que fica é posição política mesmo, de não querer apresentar nenhuma proposta até agora, que é a metade do ano. Uhum. Pois é, a gente vai continuar aí acompanhando, né, os próximos passos, e aí só agradecendo tem mais algum questionamento? Não, agradecendo, só agradecer mesmo a Ivete pela entrevista. Eu sei que você está aí numa agenda de trabalho, mas tirou um tempo para nos atender e falar sobre essa questão desse projeto que, como a Ivete já esclareceu, foi aprovado ontem. Foram 2 votações, teve sessão ordinária e extraordinária na Alep, e a Alep já aprovou o projeto que vai para a sanção da governadora Raquel Lira. Obrigada, Ivete. Estamos aqui com os microfones abertos para o Sintep, para a categoria dos professores da rede estadual. A gente agradece aí o compromisso da rádio com a educação, com os professores, com os trabalhadores e trabalhadoras da educação. É muito importante esse apoio da sociedade, porque não se faz educação sozinha, né? A gente precisa desse apoio de toda a sociedade, inclusive dos meios de comunicação. Muito obrigada. Um forte abraço, obrigado, presidente, pela participação aqui no nosso programa. Sertão Notícias na Cultura.